Glória a Deus. Eu sei que em todo esse culto Deus foi confirmando e através do testemunho do Elton também. E eu creio que Deus quer falar conosco. E já no começo, no início do culto, eu estava entrando um pouco mais naquilo que o Senhor me direcionou, porque eu não sei se vocês percebem, mas tem cultos onde a gente parece que se joga, chora, grita. E tem cultos que às vezes parece que a gente está dormindo, tipo hoje, que daí a mãe tem que pegar e cantar de novo e tentar. E muitas vezes eu já vi pessoas fazendo o quê? Orando e pedindo para Deus abrir os céus, né? O céu está fechado hoje, o céu está de bronze e nós temos que abrir. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: o problema nunca está com Deus. A obra dele, ele já fez. O problema é a gente mesmo. E dura palavra o Senhor colocou no meu coração. Estou até um pouco... Mas enfim, Deus mandou, tem que falar, né? E quando o Senhor me trouxe essa direção, foi por causa dessa semana, já sabia que eu ia ministrar, eu estava um pouco frustrada com umas coisas nada a ver. Tipo, quantos aqui que falaram que iam começar a dieta esse ano? A Fran já levantou as pernas e tudo. Quem que disse que ela ia fazer dieta? Quem disse que ia para academia? Quem disse que ia estudar mais? Ai. Nós fazemos promessas todos os dias para nós mesmos. E nós não cumprimos nem um terço delas. E muitas vezes com Deus nós fazemos a mesma coisa. Nós prometemos que vamos fazer tal coisa, prometemos que vamos fazer não sei o quê, prometemos que vamos orar 5 horas por dia, prometemos que vamos ir na igreja todo dia, prometemos. E não entendemos como Deus trabalha. Diga para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ele. Eu gosto de fazer isso porque vocês gravam, né? Vocês sabem que eu sou assim, vocês me amam do mesmo jeito, né? Diga assim: Deus não trabalha com os seus planos. Ele trabalha com as suas atitudes. Para Deus, nada que você prometeu ou planejou está contando. O que conta é o que você está fazendo. E o problema é que nós ficamos levando o nosso chamado, o nosso ministério com a barriga. Porque nós dizemos: amanhã vai fazer tal coisa. Amanhã eu vou tomar uma atitude. Amanhã eu faço. Mas esse amanhã nunca chega. Assim como a nossa dieta, assim como a academia, assim como muita coisa que a gente promete para nós mesmos e não faz. Só que nós não entendemos que Deus, Ele sabe disso. Que foi Ele que criou a gente. E muitas vezes nós nos frustramos porque nós vivemos nos planos e não percebemos as atitudes que Ele quer que nós tomamos. Por exemplo, vocês sabem que eu gosto de trazer bem na prática para a gente entender o que eu quero dizer. Vamos imaginar, por exemplo, eu conheço agora várias amigas minhas mais velhas que estão com bebês. E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar uma mulher que acaba de nascer o neném. Mas essa mulher, ela é uma que faz vários planos. Tipo, não, hoje eu vou lavar o cabelo. Esse é um plano de uma mulher que está com um nenenzinho recém-nascido. A Fran sabe bem, a minha mãe sabe o que eu estou falando. Mas muitas vezes não dá tempo de lavar o cabelo, né, mãe? Porque você tem que dar atenção para aquilo que o bebê precisa naquele momento. Às vezes a mãe planeja limpar a casa, arrumar a bagunça que deixou, mas não dá tempo. Porque naquele momento ela precisa cuidar do bebê. Muitas vezes Deus trabalha com a gente da mesma forma. Por isso não é do desejo dele que nós sejamos frustrados ou que nós sejamos pessoas desanimadas com o nosso ministério, porque nós nunca conseguimos fazer o que Ele está pedindo, o que Ele quer que a gente faça. Por quê? Porque a gente planeja coisas assim, tipo, meu Deus, eu vou orar 5 horas. E não entende que agora Ele quer falar com você. E aí, esse teclado está com defeito, tá? Não é os tecladistas que estão errando, ele faz essa nota. Quarta-feira fez umas 3 vezes, todo mundo me olhava: Gabi, eu estou te defendendo. Agora todo mundo sabe que não é culpa tua. Sai, você pem, do nada, tá? Mas enfim, nós não entendemos que o nosso chamado muitas vezes é como um bebê. Que Deus colocou na nossa vida e nos pede atitudes imediatas a todos os momentos. Mas a gente vive planejando. E nós não fazemos o que o bebê está pedindo. Nós deixamos nosso bebê morrer de fome, nós deixamos nosso bebê morrer cagado, vomitado.
Assim nós tratamos o nosso chamado. E aí a gente chega na igreja e a gente não fez nada na semana que Deus pediu. A gente só ficou planejando. E quando chega aqui na igreja, a gente chega com a sensação de frustração. Poxa, Deus, eu falei para o Senhor que eu ia orar 5 horas, eu não orei. Eu falei que eu ia fazer tal coisa e eu não fiz. E Deus está olhando para você e falando, eu mandei você fazer uma coisa e você não fez. Naquele momento. Porque Deus trabalha com atitudes, não com os nossos planos. Repita isso. Deus não trabalha com planos. Deus trabalha com atitudes. E é isso que Ele espera de nós. Por isso nós vamos fazer alguns textos sobre o percurso que Deus me trouxe para que eu entendesse isso. O primeiro é João 3:8. Se vocês puderem abrir, rapidinho. João 3:8. Quem achar, diga amém. E João 3:8 diz assim: o vento sopra onde quer e ouve o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Deus está falando que o vento a gente sente. Agora estou sentindo o vento dos ventiladores. Mas muitas vezes nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim são os que são guiados pelo Espírito. Eu entendo que aqui o Senhor está dizendo que muitas vezes nós não conseguimos entender perfeitamente o plano dele para o nosso futuro. E nem no passado, por exemplo, como o Elton testemunhou, ele foi entender uma coisa que aconteceu com ele há quase 6, 7 anos atrás. Ele foi entender um retiro. Porque o vento ele vem, a gente não sabe de onde. Ele vai, a gente não sabe de onde. Mas assim são os que são guiados. Por quê? Porque Deus nos dá a direção na hora. Ele espera uma atitude na hora. Nós não sabemos o que essa atitude vai levar ou da onde que nos trouxe. Mas assim são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. É essa voz. Essa paz, essa direção. E enquanto nós não aprendermos a ouvir essa voz do nosso coração, Deus vai continuar trazendo essa mesma direção para nós. Hoje eu estou falando de chamado, porque Deus conta conosco. Deus conta com a ICVV, Deus conta com os jovens que estão aqui, Deus conta com você. E mais uma vez Ele está tentando colocar no seu coração para entender que Ele trabalha com atitudes, que Ele espera de você o hoje. Que Ele espera algo de você agora. Porque nós não sabemos o que isso vai refletir. Nem o nosso passado já ficou para trás. Mas Ele nos dá a direção. Outro texto que Ele falou comigo é Filipenses 2:13. É mais para frente, tá? Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Esse dá para abrir aqui? Filipenses 2:13. Efésios, meu Deus, perdi. Aqui, Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus opera o querer e o fazer. Muitas vezes eu justificava esse texto, dá até pra gente usar na academia. Por exemplo, se Deus opera o querer e o fazer, se a gente não está indo é porque Ele não quer, né? Porque Ele não está gerando em nós a vontade. Mas na minha versão, que isso que eu indico, na linguagem de hoje, quem tem, ele diz assim, 2:13. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. É exatamente o que o Elton testemunhou. Deus fala, mas a atitude é nossa. Ele gera todo momento coisas, situações, momentos para que nós possamos obedecê-lo. Então Deus está no controle e tudo que independe de nós é Ele que faz. Mas o que depende de você é você que vai fazer. E para a gente entender melhor isso, Deus trouxe ao meu coração e me lembrou da história de Jonas. Quem conhece a história de Jonas? Jonas foi chamado por Deus. Depois, se vocês quiserem ler, eu até marquei os textos, mas nem precisa abrir, porque é uma história bem conhecida. Mas tem o livro de Jonas, o primeiro capítulo conta toda essa história. Jonas, ele é chamado por Deus. E Deus direciona ele para ir para uma nação lá, para falar, para ser profeta naquele lugar. Deus queria salvar aquele povo. Mas o que Jonas faz? Jonas não vai.
Ele pega um barco e vai para outro lado. E o que acontece naquele barco? Vem a chuva, a tempestade, o barulhão, e ele está dormindo lá embaixo, os caras se desesperam, daí acordam ele, aí ele reconhece que a culpa era dele, aí jogam ele dentro do mar, e aí vem um peixe enorme, engole o Jonas, e ele vai parar aonde Deus queria que ele tivesse, que era lá no coisa, né? Não lembro que país que era. Nínive, é verdade. Nossa, esqueci. História que a gente mais ouve quando é criança. Para Nínive. Então, quando nós, entendam isso, quando nós damos a nossa vida, quando nós queremos estar com Ele, Ele faz com que tudo que aconteça ao nosso redor coopere para a vontade dEle se cumprir. Essa é a parte de Deus. Mas para que a vontade dEle efetivamente aconteça, precisa de uma atitude nossa. E muitos de nós passamos a vida inteira resistindo a essa vontade. Por isso nós vamos de tempestade em tempestade. Você acha que Jonas precisava passar por aquela tempestade? Você acha que ele precisava ser engolido por uma baleia? Que eu não sei se era baleia, não pode ser baleia, não era baleia, né? É um peixe grande, Deus inventou um peixe só para engolir ele. Ele não precisava passar por nada disso. Assim é a nossa vida. Quantas tempestades nós já passamos porque Deus está no controle para nos direcionar à vontade dEle. Ai, Cristo, Deus é muito ruim. Não. É porque Ele sabe que só a vontade dEle é perfeita para nós. Nós nascemos com um propósito. Toda a frustração da nossa vida é porque nós fugimos. Todo o vazio do mundo é porque eles não entendem que foram criados por Deus para um propósito. Para amar, para semear o amor, para levar Jesus Cristo. Mas nós passamos muito tempo da nossa vida fugindo, inventando desculpas para Deus. Assim como Jonas fez e disse não. E assim nós vamos retardando aquilo que Deus tem para nós. Mas Deus é misericordioso, amém? Deus é um Deus misericordioso. Eu quero que agora você abra em Isaías 40. Tem vários outros textos para a gente ver, mas Salmos, Isaías. Antes de Jeremias. Misericórdia com essa Bíblia aqui. Cadê? Achei. Isaías 40, 31. 40, 31. 40, 31. Vamos ler isso aqui mesmo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. É aquele mesmo, volta. Só naquele. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas de águia, correm, caminham e não se cansam. Então, veja como nesse próprio texto ele já diz que o esperar não é ficar parado. Repita comigo, esperar não é ficar parado. Esperar em Deus é saber que a parte dele, ele sempre vai fazer. Assim como com Jonas. Ele vai pôr uma baleia no nosso caminho. Ai, não é baleia, é um peixe grande, misericórdia. Eu me processar porque eu estou falando errado, que não é baleia. Deus não diz que é baleia. O peixe grande. Se precisar do barco, se precisar da tempestade, se precisar do que for que seja, para a gente se tocar que precisa tomar uma atitude, Ele vai fazer. Isso é esperar em Deus. É saber que Ele vai fazer a parte dele. Mas a nossa parte é correr, a nossa parte é voar, a nossa parte é caminhar. E quando eu caminho na certeza de que Deus está no controle de tudo, eu jamais vou me cansar. Eu jamais vou desanimar do meu chamado, do meu ministério. Por quê? Porque eu espero no Senhor. O que é esperar no Senhor? Se eu estou falando de Jesus, o Espírito vai confirmar a palavra. Ele vai curar. Se eu estou pregando o Evangelho, é Ele que vai salvar. A parte dele, Ele sempre vai fazer na minha vida. Mas a minha parte é caminhar. A minha parte é falar. A minha parte é tomar uma atitude na hora que Ele está me direcionando.
É engraçado como sempre quando veio o convite para ministrar, para pregar aqui para vocês, veio um temor muito grande. Sempre vem uma vontade de, eu acho que eu não vou. Ai, mãe, coloca o pastor Edmar, coloca o pastor Kleber. Mas Deus fala para mim, caminha. Assim como no louvor acontece a mesma coisa. Sempre é uma briga para quem que não quer ministrar, né? A gente luta e vai passando. Hoje, acho que era para ser mais 5 pessoas, acabou no Estevão. Por quê, cara? Porque a gente sempre fica dando desculpa. A gente fica sempre passando, não. A gente não caminha. A gente não toma só uma atitude de dizer sim numa oportunidade que vem porque Deus abriu a oportunidade. Olha para esse irmão lindo que está do seu lado e diga, Deus sempre vai te dar a oportunidade. A oportunidade não quer dizer você pregar ou você ministrar o louvor. A oportunidade é no teu dia a dia, na coisa mais simples que você imaginar. Por isso que eu estou falando que Deus trabalha com caminhada, com atitude depois de outra. Uma atitude depois de outra. Ele não trabalha com os nossos planos de dizer que nós vamos orar 5 horas por dia. Ou que nós vamos, Deus, daqui 10 anos eu vou gravar o meu CD. Que diferença que isso vai fazer hoje para as pessoas? Deus está trabalhando com a minha atitude hoje, de usar um dom, um talento que Ele me deu para louvar. Assim como cada um de vocês tem os seus talentos, aquilo que Ele colocou no seu coração, na sua vida, para que você tome uma atitude. Mas a gente se enche de desculpa, culpa os outros. Eu não vou fazer porque aquele irmão me chateou, porque eu não concordo com aquele líder, porque eu não gosto do jeito disso, porque eu não... Não, só esperamos, mas esperamos no sentido de ficar parados. Não fazemos nada. E culpamos Deus. E chegamos num culto e ficamos chateados porque não conseguimos sentir a presença dEle, sendo que durante a nossa semana a gente só falou e não fez nada. Deus não trabalha com nossas falácias. Nossa, palavra é bonita, né, pastora Lari? Pastora Lari que tem o vocabulário bom. Com as nossas falácias. Ele não trabalha com as nossas falácias, Ele trabalha com as nossas atitudes. Se tem uma coisa que eu quero que vocês gravem essa noite, é isso. Deus trabalha com as nossas atitudes. Agora tem um outro texto que a gente ama, que é Romanos 8, 28. Maravilhoso. Eu amo esse texto. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hoje, para mim, não existe mais a parte A desse versículo sem a B. A gente é muito acostumado a falar que tudo coopera para o nosso bem, só isso. Mas é totalmente ligado. Coopera para o bem dos que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus está falando, eu estou fazendo tudo para o seu propósito se cumprir. Tudo está cooperando na sua vida para que o seu propósito se cumpra. Mas eu espero a tua atitude. Você precisa caminhar. Você precisa fazer de uma vez por todas. Esperar não tem nada a ver com não fazer nada. E aí, o Senhor me trouxe, na verdade Ele me trouxe esse texto por primeiro. Mas que depois eu percebi que Ele concluía tudo que Ele tinha me falado. E está em Tiago. Tiago é bem no finalzinho, tá? Bem no finalzinho da Bíblia, quem for abrir. Tiago 4, versículo 17. Tiago 4, 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe o que deve fazer, mas não faz, comete pecado. É isso que esse texto está falando. Quando você sabe o que você tem que fazer e não faz, ou seja, ficar parado é pecado. Ficar sem fazer nada é pecado. É melhor, Crícia, eu não fazer nada. Eu fui chamado por Deus, eu devia estar envolvido no ministério já, eu devia estar usando a dança, o teatro, o canto, o violão, devia estar dando aula para as crianças, eu devia estar ajudando na câmera, eu devia estar na Rádio Bicurim. Inclusive, eu sei que abriu vários horários na Rádio Bicurim para vocês que têm a tarde livre e querem fazer um programa, querem ajudar na programação. Eu tenho certeza que o Ed vai estar de portas abertas para receber vocês, porque a rádio é esse objetivo, é que a gente aprenda a pregar, aprenda a falar da palavra de Deus.
Aprenda a ter uma dicção melhor, porque vocês todos aqui são chamados para serem pregadores do evangelho, amém? Glória a Deus. Ficar parado, sendo que há várias oportunidades de eu fazer algo, é pecado sim. Tem muita gente que fala assim, eu não concordo com o líder, então eu vou sair do ministério, eu não vou fazer. Tá escondendo o teu dom, tá pecando. Tem um talento e não está usando para Deus, está pecando. Se você sabe que você deve fazer algo e não faz, você está pecando. É tão grave quanto fazer errado. Não fazer o que Deus pediu para você fazer é tão errado quanto não fazer, ou quanto fazer o que é errado. É tão pecado quanto tomar uma atitude errada. Muitas vezes nós damos desculpa. Não, eu vou deixar quieto, porque eu não tenho coragem de resolver aquilo que eu preciso resolver. Eu não vou falar nada, porque eu não tenho coragem de conversar com a pessoa que eu preciso consertar. Eu vou deixar de boa, depois e anos passam. Gente, infelizmente eu conheço pessoas que eram líderes quando eu era criança. Quando eu era adolescente, eu cresci na igreja. E que hoje eu vejo que eles estão parados. Eles abandonaram o ministério, eles ficaram em casa, hoje são pais de família. Que tinham tudo, tinham uma unção quando ministravam. Eram pessoas que ministravam a minha vida, que ministraram minhas primeiras caminhadas na fé. E que eu pensava, poxa, um dia eu vou ser que nem esse cara. E hoje, eles nem na igreja vão mais. Por causa de coisas tão pequenas, se frustraram e pararam de fazer o que Deus os tinha chamado para fazer. Se uma pessoa é suficiente para parar com o teu ministério, eu quero dizer para você, você não ama. O Espírito de Deus não está sobre você. Nós aprendemos isso semana passada. Amar é pensar no próximo como a mim mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, jamais eu vou parar de fazer o que Deus mandou eu fazer por causa de pessoas. E eu aprendi isso na prática. Porque teve uma vez, em um outro ministério, que eu olhei. Num dia não tinha ninguém tocando teclado, eu já tocava. E eu falei, Deus, eu tô olhando lá, mas eu não quero estar lá, porque eu não concordo com aquele grupo. Aí Deus olhou no meu coração, eu senti seus olhos, Deus meio curvando assim, ó. Ele falou para mim, então você vai estar lá por causa deles ou por causa de mim? Aquilo marcou meu ministério. Depois disso eu nunca mais parei de fazer nada por causa de pessoas. Porque eu não faço por causa de pessoas. Eu faço por causa de Deus. Eu faço porque Ele me chamou. Por que que você faz? Por que que você vem na igreja? Eu tenho certeza que não é para ouvir os melhores cantores, os melhores músicos do mundo, nem para ver os pregadores mais bonitos, apesar de nós termos pregadores lindos na nossa igreja. E nem para ver os jovens mais lindos do Guarapava também. Amém? Eu tenho certeza que não é por isso que você vem. Você vem porque você sabe que você é chamado por Deus. Então por que deixar uma coisa tão pequena? Por que deixar os afazeres do teu dia a dia? Por que deixar coisas que não têm importância tomarem uma proporção tão grande? Aí sim, todas as vezes, nós vamos chegar na presença de Deus e vamos nos sentir vazios. E não é vazios porque Deus não nos ama mais ou porque Ele nos rejeitou. É porque nós nos sentimos frustrados quando não fazemos o que Deus nos mandou fazer. Quem sabe você ora e fale, Deus, minha vida está tão certa. Eu não tenho feito nada de errado. Eu já larguei as bebidas, eu já larguei as drogas. Eu não tenho ficado com ninguém, eu tenho guardado o meu coração. Eu tenho tentado ser um bom filho, um bom irmão, um bom marido. Enfim, eu tenho tentado fazer tudo certo. Por que eu estou tão desanimado? Porque você sabe o que você precisa fazer. Então a condenação muitas vezes é de pecado mesmo. Porque aqui a palavra de Deus está dizendo que se a gente não faz o que tem que fazer, nós estamos cometendo pecado. Ficar parado nos condena tanto quanto fazer algo errado. Nos frustra quanto tanto se nós tivéssemos realmente pecado. Porque é pecado, a Bíblia está dizendo. E não é nem Velho Testamento, é Novo. O Senhor está nos direcionando a entender que Ele está esperando uma atitude nossa, não mais planos. Não mais planos. Não mais sonhos futuros. Não, hoje. Hoje, o que hoje você pode fazer? O que amanhã você vai poder fazer? O que em cada instante, qual escolha? E é nisso que nós erramos. Porque muitas vezes nós temos escolhas de ir para o nosso quarto, ler a Bíblia, orar.
Muitas vezes nós temos a oportunidade, escolha de abrir, em vez de abrir o Facebook, abrir a Bíblia. Gente, aplicativo da Bíblia, eu não sei quem tem esse, é o Bíblia... É o normal, acho que é o Bíblia. Holy Bible. É Bíblia mesmo, acho que é o primeiro que tem. Ele é muito bom. Nossa, dá para você marcar tudo, depois você consegue ver as suas marcações. Tô gostando muito de usar. E ainda que ele te lembra. Ele fala, você já seguiu sei quantos dias seguidos. Leia mais hoje. Olha, até o Espírito Santo aqui no celular. A gente não tem mais desculpa. O próprio aplicativo da Bíblia lembra a gente. A todo momento, o Senhor tem nos direcionado. Só que sabe o que é o pior? Muitas vezes a gente tem que parar lá no barco, lá, na tempestade, para a gente tomar uma atitude. Deus tem que mandar um peixe grande engolir a gente. Agora a gente está lá com frio, morrendo, tremendo. A gente lembra. Poxa, Deus, eu preciso do teu chamado. Só Ele me completa. Nós ficamos retardando os planos de Deus, retardando os projetos de Deus para a nossa vida. Nós podemos fazer a escolha de ficar para sempre, tipo, ai, Cristo, eu não quero viver o chamado de Deus. Claro que sim. Mas se você está aqui, eu tenho certeza que é porque você quer viver. Porque você entendeu no teu coração que só Deus supre as nossas necessidades. Só a vontade dEle nos completa. Só Ele nos faz viver de verdade a vida dEle. A Bíblia diz, vida e vida em abundância. É isso que Ele prometeu para nós. Porque não é uma vida mesquinha, vazia, baseada nos nossos próprios interesses. É uma vida que aprende a amar o próximo como a nós mesmos. E Ele acima de todas as coisas. Nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito. E ser guiados pelo Espírito não tem a ver com o futuro, tem a ver com o agora. Ser guiado pelo Espírito não é amanhã, é agora, é todo momento, é hoje, é nesse instante, é isso. Vida com Deus é presente, não é futuro nem passado. O nosso passado ele nem se lembra. A partir do momento que você se arrepende, ele já apagou. Se você chegar e falar para ele, nossa Deus, eu fiz isso, Deus não se lembra mais do que você fez. Ele não sabe do que você está falando, porque ele já apagou. Para ele não tem passado. O futuro depende da nossa atitude agora. Jonas podia ter feito o ministério dele acontecer muito antes, se ele não tivesse feito toda essa curva. Quantos nós estamos há tanto tempo em curvas e curvas e curvas? Por quê? Porque nós entendemos que tudo está cooperando para o nosso bem. Porque o querer e o fazer, ou seja, Deus está fazendo a parte dele. E a sua parte. E a sua atitude. E hoje, eu nem quero fazer apelo e que a gente chore. Não. Quero que a gente grave no nosso coração isso. Atitudes são no presente, é no agora, é hoje. E Deus está contando com você. Eu tenho certeza que Ele já tem colocado no seu coração dia após dia coisas que você precisa fazer. E que você não faz porque você fala, amanhã eu faço. Amanhã eu começo a dieta, né? E assim nós vamos. E nunca, sempre falamos que vamos trocar o arroz, né? Pôr o arroz integral lá em casa. Graças a Deus eu consegui, que agora sempre tem arroz integral. Mas a gente não faz. A gente sempre sabe. Isso que é o problema do ser humano. A gente sabe o que é melhor pra gente, né? Mas a gente, na hora de escolher, escolhe o pior. O que conta? Quantos meses você pagou na academia pra você ir? Ou quantas vezes você efetivamente foi lá e treinou? Pra Deus é a mesma coisa. Não importa quantas vezes eu orei e prometi para Ele que eu ia dar a minha vida inteira para Ele, que eu queria, que eu amava. Hoje mesmo nós cantamos, essa é a minha promessa, meu voto solene. Com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Tudo que sou e tudo que tenho. Aí Ele pede para você uma atitude de você tomar um posicionamento de uma vez e fazer o que Ele está pedindo. E você não faz, mas continua cantando, eu te amarei, eu te amarei, eu te amarei. Amor não é palavra, amor é atitude. Nós estamos recebendo essa direção de Deus. Ele está falando para a gente que amor é racional. Amor é atitude, amor não é sentimento. Com Deus não é sentimento. A nossa fé é totalmente irracional. Eu acho isso incrível, eu acho maravilhoso. Porque Ele nos fez seres inteligentes. A palavra de Deus é inteligente. Uhul! É interessante, é incrível. Descobrir cada dia algo novo no Senhor. É isso que Ele faz. Por quê? Porque Ele conta com a gente agora. Ele vive o presente. Aquilo que está acontecendo na sua vida agora.
Você acha que foi o diabo que colocou no teu caminho esse problema? Você entregou a tua vida para Jesus ou não? Foi o diabo, cara. Foi Deus que permitiu. Por isso eu quero que você nesse momento feche os teus olhos aí no seu lugar. E você permita que o Espírito Santo crave isso no seu coração, sabe? Que Ele coloque de verdade aí. Que você entenda que para Ele não interessa os seus planos. Interessa as suas atitudes. Toda vez que você for falar algo para Deus, que você possa se lembrar que não adianta ser da boca para fora. Que precisa ser uma atitude. Cada situação que acontece na sua vida, Deus age, você reage. É assim. Ele faz uma ação para que nós entreguemos a Ele a nossa reação. Por isso sim, você precisa resolver essa treta aí que está te incomodando. Por isso sim, você precisa tomar uma atitude em relação ao ministério que Ele já mandou você fazer. Por isso sim, você precisa tomar uma atitude de assistir menos séries e gastar mais tempo lendo a palavra dEle. Sim, você precisa tomar essa atitude. Não adianta falar. Ora barishuri canta la balara shere rabasuri amarara shere canta rabashe. Ora barishuri andara basuri canta rabashe. Você pode abrir a sua boca agora, você pode se arrepender, eu não sei o que o Espírito Santo está gerando no seu coração. Mas eu quero que você medite nesse momento sobre isso. Que você deixe isso entrar no seu coração de verdade. Que você comece a visualizar durante essa semana o que você fez e não o que você disse que faria. Como está o teu chamado, o teu bebezinho? Pense em você como um bebê. O seu chamado como um bebê que depende que você o alimente, depende que você o limpe, depende que você o eduque, depende que você o faça crescer, o faça florescer na sua vida. Como um bebê que não pode ser deixado de lado por um segundo. O nosso chamado, ele acontece na faculdade, ele acontece na escola, ele acontece no trabalho, ele acontece em todos os momentos. Assim como um bebê precisa da nossa assistência a todos os momentos, assim o nosso ministério, o nosso chamado, não tem como deixar de lado. E o bebê, não adianta você prometer para ele, se ele estiver chorando, você vai falar: eu vou dar o teu mamar daqui 1 hora, ainda não está na hora do teu mamar. Ele não vai parar de chorar. Assim é o nosso chamado. Não adianta a gente prometer que vai fazer, não adianta a gente dizer que vai fazer. A gente precisa tomar atitude de fazer.